Olá, como vai você? Tudo bom? Eu estou muito bem, principalmente na sua companhia mais uma vez. Agora há pouco nós orávamos aqui antes de começarmos o programa, sempre fazemos isto. Oramos por nós, por cada um de nós, em cada uma das nossas funções e oramos por você também, para que o programa alcance o objetivo, que certamente é o objetivo maior de te fazer bem, te fazer pensar a respeito da vida, te fazer tomar decisões acertadas, te fazer ser agradecido, te fazer pensar e agir de modo que seja bom para você e faça bem a quem está ao seu redor. Viver não é um exercício simples, viver não é um exercício fácil, viver é exigente, porque além de exigir que você tenha disposição para a vida, também é preciso que nesse percurso, nessa estrada, nesse dia a dia, nessa história que cada um vamos fazendo, precisamos muitas vezes dar um tempo, pensar e repensar, tomar nova rota, pensar não somente em nós, pensar no outro, pensar que às vezes o outro vai me fazer parar um pouco, vai às vezes me fazer até atrasar um pouco e nós vamos assim andando, nunca sozinhos, mas acompanhados, mesmo que olhando do lado não consigamos enxergar alguém. Mas sempre tem alguém olhando para nós, sempre tem alguém esperando por nós, sempre tem alguma expectativa. Mas é bom saber que nem sempre vamos conseguir atender a todas as expectativas. Nem sempre vamos atender àquilo que o outro pensa a nosso respeito, ou posso dizer, na maioria das vezes. Nós precisamos então com isto saber que não é possível levar culpas porque não alcançamos as expectativas dos outros. E elas têm as expectativas que querem ter, esperam de nós o que elas esperam, mas e o que nós podemos oferecer? Bom, é preciso então, nesta caminhada, nessa rota, nesse dia a dia, nessa história que nós vamos construindo, parar um pouco e pensar, quem sou eu? Sabendo quem você é, e é aquela velha história, né, que a filosofia já usa há tanto tempo, conhece-te a ti mesmo. Quando você se conhece, você sabe exatamente quem você é, quais são suas limitações, quais são suas necessidades, quais são as questões que você pode levar ou não. Você começa então a se respeitar. E essa é uma coisa importante ao longo da vida, aprender a se respeitar. Há um discurso de que todos nós podemos muita coisa, você pode tudo. Não, não é bem assim. Há que haver maturidade de que não podemos tudo. Quando nós encontramos o eixo, sabemos exatamente o que podemos e o que não podemos. E isso não vai ser frustrante, isso vai ser sábio. Isto é para mim, isto não é para mim. E você, que tem pensado da vida? Hoje eu estou completando mais um ano de vida e passei o dia pensando isso. Quais são as expectativas que as pessoas têm ao meu respeito e eu não posso atendê-las? Não posso me responsabilizar por elas, mas eu posso me responsabilizar por quem sou eu. E sabendo quem sou eu comecei a pensar mais do que nunca de onde eu vim. E eu sei, eu vim do coração de Deus. Portanto, eu sou filha do Deus eterno, filha do Deus vivo e todo-poderoso. Nele eu me escondo, nele eu fico, nele eu permaneço. Com as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas imperfeições. Coisa que nunca prometi a ninguém. Ser boa demais, perfeita demais ou de qualquer modo que seja, não prometi. Mas nas minhas imperfeições absolutas, nas minhas limitações absolutas, eu encontro a misericórdia de um Deus absolutamente misericordioso comigo. Que essa mesma misericórdia seja derramada na tua vida, no seu dia a dia, por todos os anos da tua existência. E eu quero esta mesma misericórdia, que ela seja comigo por todos os outros dias da minha vida. Que Deus abençoe a você, a sua família. Hoje nós vamos aqui em mais uma oportunidade fomentar e incentivar você a crer, a amar a Deus sobre todas as coisas, a confiar nele acima de todas as coisas, a pôr a sua vida e a sua família no altar, de onde vem o nosso socorro, do altar, onde está o nome do Senhor Jesus. Fique aqui em mais um consultório de família. Vamos aprender a orar, vamos orar juntos, vamos nos abençoar, nos edificar e que Deus permaneça comigo, com você, aqui com os meus convidados também.
Vou começar apresentando o primeiro convidado, que já esteve comigo e voltará a ser, e certamente tantas outras vezes, porque é o meu companheiro de todos os dias, o meu marido, que já esteve aqui outras vezes. Bem-vindo, Jota. Muito bom tê-lo aqui comigo mais uma vez nesse dia especial. Nesse programa especial de oração, amém. Amém. Muito bom estar com você. Obrigada. E com os convidados também. E com meu amigo e minha amiga ali de casa, né? Nossos amigos. Mais uma vez ele volta aqui comigo, o pastor Denis Morgan. Bem-vindo. Obrigado, Darleide. Boa noite e feliz aniversário. Muito obrigada. Acompanhado da esposa, Elisângela Morgan. Bem-vinda. Bom tê-la aqui com a gente. Obrigada, Darleide, também. Feliz aniversário. É um prazer estar aqui com você nesse dia especial. Obrigada. É isso, nós estamos aqui, 2 casais, e nós estamos pensando em família. E quando nós pensamos família, nós tratamos aqui no consultório, como vocês já participaram, como sabem como é a nossa dinâmica, nós falamos de relacionamento, nós falamos de tudo que é do universo da família. Mas já fizemos de outra vez e outras vezes e hoje estamos repetindo. É aquele programa em que nós vamos orar com as pessoas, nós vamos orar por você. Você pode deixar, inclusive, o seu pedido de oração ali na nossa página no Face. E nós não faremos isto só agora e não fazemos só durante o programa, nós fazemos ao longo do nosso trabalho aqui na Novo Tempo, inclusive. E você pode deixar lá o seu pedido de oração, de gratidão, o seu louvor e para edificar, para ser feliz na presença de Deus. E eu vou pedir que os meus convidados, cada um deles hoje fale a respeito de algumas questões importantes sobre as quais nós precisamos pensar sobre a vida espiritual da família. Você tem passado por dificuldades e às vezes alguém diz para você, ou muitas vezes, você precisa orar. Qual é o lugar da oração? O que significa orar? Pastor Denis, oração, nós cristãos falamos muito em orar. Ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, ore por você, ore. Por que orar? Primeiro porque é um mandamento bíblico, é um dos ensinamentos bíblicos mais significativos. Há na Bíblia um pouco mais de 650 orações. Então esse número quer dizer algo, quer dizer que esse é o relacionamento da oração, esse contato com Deus em oração é fundamental para a existência humana. Eu quero repetir isso, é fundamental para a existência humana. Por quê? Nós comparamos a oração com uma respiração. Respirar é essencial. Falar com Deus também é essencial, porque Deus é o nosso Pai, doador da vida, aquele que nos sustém, que nos mantém, e é aquele que soluciona também as nossas dificuldades. Deus tem em suas mãos o manual, o guia para a nossa existência. Por que não consultá-lo em oração quando as situações surgem, várias no nosso dia a dia? Por que não consultá-lo? Então, a oração é fundamental porque Deus tem o guia nas suas mãos para direcionar a nossa vida. E aí a gente desenvolve relacionamento com Deus, não é? Falamos também de mulheres de oração, como esposa, como mãe. O que você diz a respeito de uma mulher que ora, de uma esposa que ora, uma mãe que ora? Darleide, é a base. Nós, em casa, temos um lema com as crianças. As coisas só podem dar certo se você primeiro orar. E temos levado isso para as crianças, de suma importância, porque, como o Denis citou, é a respiração. Sem a oração, nós não somos nada, porque orar é você falar com Deus. E quando nós perdemos essa intimidade com Deus, nós ficamos sem saber o que fazer durante o dia. Erramos, caímos, sempre temos um Deus ali nos esperando. Mas como mãe, é essencial, é a busca do conhecimento de como educar, de como se relacionar como esposa, é o momento de buscar orientação. E é um relacionamento de amizade, né? Sou eu e Cristo. E aí sou eu e a minha família. Será que orar, o marido que ora, a esposa que ora, será que quando nós estamos falando da vida cristã, que tem como base, tem como fundamento crer em Jesus, crer em Deus e, portanto, é necessário desenvolver relacionamento com Ele, será que orar, Jota, significa que eu não vou passar por provas, por lutas? Significa que vai dar tudo certo porque eu orei, vai dar tudo certo? Qual é o lugar da oração numa vida em que não é perfeita, tão
plana, tão linear? A oração não deveria ser uma negociação. A oração deveria ser uma necessidade de relacionamento. Deus falava face a face com o ser humano, até que por causa do ser humano houve um rompimento nesse relacionamento. Mas Deus não virou a face. Ele continuou ouvindo e se comunicando. A forma mudou um pouco. O homem já não fala face a face, mas ele tem acesso direto ao coração de Deus. Abraão orou, Sara, Daniel, José e tantos outros poderíamos citar aqui. Até chegando aos dias de Cristo, e o que ele mais fazia era falar com o Pai. Então a oração não é um momento de barganha, de negociação. Seria um momento de comunhão, de relacionamento, de amizade. Então, eu entendi que você tinha dito anteriormente que deveria ser uma negociação. Não é uma negociação. Não é. Não é. É uma necessidade de comunicação, porque Deus falava com o homem falava com Deus. Quando o homem desobedece, ele cria um problema na relação, mas Deus não deixa de ouvir e de querer se comunicar com ele. Então hoje eu deveria ter acesso direto ao coração de Deus, falando ao máximo com ele, a todo momento. Assim era Elias. Assim era Elias, assim são os cristãos. Esse é o caminho. Nós queremos agora, inclusive, vou pedir que o meu marido faça a primeira oração desta noite e vamos orar por você que está em alguma necessidade e que está aflito ou aflita, mas que especialmente é aquela pessoa que diz assim: eu acho que Deus não me ouve. Eu acho que eu tenho falado e Deus não me escuta. Estou passando por uma dificuldade tremenda no meu casamento e parece que eu falo, chamo e digo que oro, mas Deus não me escuta. E você acabou de ouvir. Nós podemos ter acesso direto ao coração de Deus porque Deus assim o quer. Foi Ele quem abriu este canal. Esteja acontecendo o que for, confie. Esteja você pensando de qualquer maneira que Deus não te ouve, rechace este pensamento. Ele não vem da parte de Deus. Da parte de Deus vem a palavra que diz: fala e eu te responderei. Então vamos começar a orar. Eu quero fazer essa oração com você e especialmente com você que está sentindo a necessidade agora de um perdão. Oremos. Senhor, muito obrigado pelo perdão. Lava-me com o teu amor, me limpa com a tua misericórdia. Veste-me com a tua graça. Faze-me esquecer das minhas quedas. Lembra-me que sou teu filho. Por favor, restaura, cura minhas emoções. Levanta-me, Deus. Abraça-me, Senhor. Pai nosso, que estás no céu, mas bem pertinho de mim e de cada telespectador neste momento. Santificado seja o teu templo, que é a minha mente. Faça-se a tua escolha e não a minha vontade. Dá-me hoje a misericórdia de cada dia, pois teu é o poder, a esperança e a salvação. Pai, lava-nos, purifica-nos e opera em nós, fazendo em nós o teu querer, porque nós somos teus e o Senhor é nosso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo o sempre. Nesse relacionamento, pastor Denis, da criatura com o Criador, por conta do nosso estado, da nossa distância, não é uma relação tão simples de se desenvolver. Mesmo quando nós oramos, confiando na palavra, confiando que Ele nos ouve, mas ainda assim não é tão simples a compreensão de que um Deus invisível, o Deus do absoluto, se importa com as nossas coisas pequenas. Ele se importa com as nossas coisas pequenas. Como é que eu cresço em me relacionar com Deus? É um fato que o pecado afetou a existência humana em todos os sentidos, inclusive na forma de pensar, de encarar a vida, de encarar a existência de um ser superior, Deus, de aceitar que a Bíblia é a palavra dele, viva e sempre presente. Então, em algum momento, nos sentimos pequenos e abandonados até, mas é necessário
ter uma fé viva, uma fé ardente e confiança no que Deus escreveu para nós na sua palavra. Então, eu posso acreditar que Deus está comigo, pelo que Ele prometeu em sua palavra. Nós não temos nenhum elemento fora da palavra de Deus que nos dê essa firmeza de que Deus existe, é presente, perdoador, amoroso e compassivo. A palavra de Deus é fundamental para nós, fundamental. Nossos pés nela ficam firmes. Então, está escrito em inúmeros e inúmeros e inúmeros textos que Deus existe e está ao lado dos seus filhos para levantá-los, para abraçá-los, para ampará-los. Então, se alguém está agora nos assistindo, está em dúvida, se sentindo abandonado, sentindo-se sozinho, sem valor, creia no que está escrito. Você é um amado filho de Deus. Ele está aí ao seu lado para levantar, para apoiar você. Mas creia no que estou dizendo também. Fora da palavra de Deus, nós não temos como encontrar força. Então, Elisângela, pastor Denis, Jota, então, para que a nossa fé se fortaleça, para que essa esposa realmente fique convicta de que o Senhor a escuta, para que esse marido realmente acredite de que a oração que ele faz está sendo ouvida por Deus, de que essas orações feitas pela família, pelos filhos, por qualquer situação, eu preciso desenvolver a minha fé baseada na palavra, na promessa de Deus. É isso. É o recurso que eu tenho para me dar a garantia de que Ele me ouve. É o que Ele deixou na palavra. Está escrito. Só que nós temos que ler a palavra. Às vezes nós nos achamos tão pecadores e exaltamos tanto a Deus que achamos que essa relação é quebrada. Por Ele ser um ser superior, ser grandioso, como de fato é. E Ele é, mas nós achamos que nós somos tão pecadores. E é onde entra a graça de Cristo, né? É onde entra a graça, que é onde eu realmente sou pecador. E Ele está acima de todas as coisas. E a nossa mente humana não é capaz de compreender esse amor tão grande, né? E aí, como esposa, como mãe, como ser humano, é uma busca diária. É aquela busca de relacionamento com Deus, um constante relacionamento, porque humanamente é difícil você entender, né, essa grandiosidade e a nossa pequenez. Né? E tem gente que diz assim, por que eu preciso falar? Deus já sabe, Deus já ouve, né? Falta o entendimento da relação, da filiação. Você me dizia ontem ou hoje, né? Quando Deus nos permite chamá-lo de pai, Ele mesmo se declarando pai, Ele está dizendo, vocês são meus, tem... É um vínculo de parentesco. Deus que em Isaías 54, versículo 10 diz, as montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acaba jamais. E aí, lá em Isaías também, 58, versículo 8, diz que quando você gritar pedindo socorro, eu direi, estou aqui. Palavras de Deus. Então, na presença de Deus, Darleide, a cura, a libertação, a restauração, a transformação, há um novo tempo. Mas se acreditar nessa promessa, não é? Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar, devemos bater, clamar e Ele ouvirá. Exatamente. Então, essa é a base. Então, estamos combinados assim, crer na palavra, pastor. Sempre deixando bem claro que Deus está nos chamando. Isso. Diversas vezes na Bíblia, assim, Ele nos amou primeiro. O ser humano entrou no pecado, através de Adão e Eva. Deus foi ao jardim buscar o ser humano. E ao longo da Bíblia está sempre chamando. Então, assim, é um relacionamento que eu até às vezes nem tenho vontade de dar o primeiro passo. Mas Deus já deu o primeiro passo. Ele está lá me esperando. Ele está me chamando. O Jota fez uma oração muito bonita. Enquanto ele orava, eu estava me lembrando de um salmo aqui. Nós estamos em casa lendo os salmos com os meninos, todo dia no culto de manhã, no culto. Como é isso, pastor? Peraí, fala pra gente, como é que esse ambiente em casa, família, com os filhos, como é que vocês ensinam os filhos a orar? Como é que essa vivência com a palavra? Tá bom, eu vou começar e a Elisângela completa aqui. Tá bom. Nós todos os dias fazemos o culto pela manhã, o culto familiar, né? As crianças vão à escola bem cedinho, acordamos, eles se preparam e a gente se assenta, canta um hino e lê a palavra de Deus. Cada dia estamos lendo os salmos agora. Então eu começo a leitura, depois
O Antônio está sempre do meu lado, depois é a Elisângela e depois é a Ana Clara. A gente vai lendo assim os salmos vez após vez. Cada um lê um versículo, Isso. Lindo. Todos os dias a gente faz isso. E aí, nós lemos na semana passada o Salmo 33, nós temos falado de que Deus está presente e nos chama para a oração, e que Ele é amoroso, é todo-poderoso, mas está conosco. Eu lembrei do Salmo 33, a partir do verso 13, diz assim: O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Eu vou finalizar aqui. Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Então veja, o Senhor está nos altos céus e olha para todos os filhos seus. Mas olha para quê? Para condenar? Para castigar? Para soltar um raio lá de cima cada vez que cometemos algum erro? Não. Para executar a sua misericórdia. Para alimentar aquele que tem fome no devido tempo. Então, esse é o nosso Deus. Elisângela, então fala, como é o momento de culto? Bom, nós sempre trabalhamos a oração com as crianças em casa. Nós temos a patrulha da oração, que são nós três, né? E quando eu chamo eles, eu falo, patrulha, eles já vêm, eles falam, o que aconteceu? Aí eu falo, nós temos que orar. Por algum motivo Por específico? algum motivo específico. Alguma coisa aconteceu? Isso. Vinham comentando com o Denis no carro agora, eles oram sempre intercedendo. Eles intercedem pelos avós, pelos vizinhos, pelos amigos, pelos professores, pela escola, pelos irmãos da igreja, pelos desempregados. A oração deles é de intercessão. Sabe que eu tenho a impressão que as crianças, quando elas têm uma vida de oração, elas são levadas a fazer esse modelo de oração? Eu vejo pelos meus sobrinhos, eu vejo por outras crianças que quando oram, elas intercedem mais do que pedem para si mesmas. A criança tem o desenvolvimento cognitivo, intelectual, né? E ela vai desenvolvendo esse conhecimento e a oração vai sendo desenvolvida também. Então, assim, a princípio, eles têm aquele pensamento de que orou, aconteceu. Como um passe de mágica, né? Lá em casa, quando acaba a luz, agora eles não pedem mais, mas eles falavam, mamãe, vamos ajoelhar e orar. Aí eles abriram, mas a luz não voltou? Então, a gente sempre trabalhando com eles, né? Mostrando que nem sempre é o tempo de Deus para as coisas, que há uma necessidade de espera, né? E eles nunca tiveram um pensamento fantasioso, eles são maduros na oração. Que bom. Mas nós trabalhamos com eles agora o livro de Salmos, e eles leem, e depois cada um lê um versículo, e depois o Denis sempre comenta, né, o texto no final, faz um comentário, né, sobre esse texto. E a gente vê esse crescimento espiritual deles, essa busca de fé. E não é fácil, tem os extremos também, que às vezes a gente quer desenvolver a fé da criança, mas também limitando ela, que ela tem fé. A fé da criança é desenvolvida demais. Não, filho, calma, não é bem assim. Calma, Deus não atende todo. Não é tão rápido assim. Deixa eu fazer a lembrança aqui de um evento lá. A Elisângela estava doente, né? E aí chamou o Antônio para orar. O Antônio tem 8 anos de idade. Isso foi há uns 2 anos atrás, aproximadamente, tinha 6 anos de idade. Ele se ajoelhou, colocou a mão nela e orou. Quando ele abriu os olhos, já está melhor? Já sarou? Então, assim, a fé da criança é assim. Ela pede e confia. A oração da criança é uma oração sincera. Né? E nossas orações devem ser sinceras. Darleide, no próximo bloco eu gostaria de dizer qual é a menor oração e a maior oração da Bíblia. Tá bom, momento de curiosidade aqui no programa. Também eu vou pedir que no bloco seguinte, para falarmos aqui a respeito de um tema que eu considero muito importante na vida espiritual dos cristãos. O jejum.
É algo que eu tenho levantado a questão quando eu estou conversando, ou ministrando, enfim, nas palestras, conversando individualmente com alguém que traz uma questão. E, além de dizer da oração, eu tenho tido cuidado de dizer a respeito do jejum. Só que eu fui entendendo que nem todas as pessoas sabem, entendem a respeito do jejum. Eu fiquei até meio que desconfiando, diante de algumas situações, de que se eu mesma sabia e sei o que é a necessidade do jejum. Mas também eu tenho visto nessa caminhada de motivar pessoas, especialmente mulheres. Por que as mulheres, Darleide? Porque são elas quem mais me abordam, são elas quem mais trazem as questões. As mulheres, né, expõem mais as questões. E então eu tenho já, durante algum tempo, motivado as mulheres a, além de orar, jejuarem. Jejuar pela situação que estiver incomodando e estiver em risco de pôr a felicidade da família, o que quer que seja, em risco. E há alguns dias, eu, depois de ter motivado uma mulher a fazer um período de oração e jejum, ela me disse, há poucos dias, antes de terminar aquele período, ela me escreveu dizendo assim: Darleide, é algo que eu não sei te explicar. Eu não sei exatamente como as coisas se dão. E eu dizia para ela, nem eu. E ela disse, mas foi de uma interação tão grande com Deus, com o Espírito de Deus, que foi assim, algo que eu não esperava quando meu marido me disse, me dê um abraço. Sem que ela tivesse dito uma palavra àquele homem, sem que ela tivesse levantado nenhuma bandeira ou pedido de socorro para ele, mas ela foi no caminho, em vez de falar com o marido a respeito do conflito, levantando outras questões neste conflito, ela foi a Jesus. É isso. Nós vamos para o nosso intervalo e na volta eu vou pedir que nós falemos, especialmente o pastor Denis vai falar para nós a respeito da importância do jejum. Está passando por dificuldade, está passando por uma prova muito grande na tua família, tem um divórcio à vista, tem uma separação aí, tem um sofrimento, uma angústia, teus filhos estão longe do Senhor, o que quer que seja, nós estamos aqui como família, como casais, motivando você a crer em Deus, depositar em Deus todas as tuas esperanças e expectativas, porque Ele não falha, e quebrantar o seu coração diante de Deus. Orar e jejuar. Nós vamos para o rápido intervalo e já vamos voltar para continuar essa conversa. E vou voltar com a minha filha aqui do lado para nós falarmos sobre vida, família, espiritualidade, fé e Jesus. Até já! Estamos sempre pensando no que é melhor para você e por isso nós te oferecemos aqui em todos os programas a revista Fique Leve. Esse material que é feito com tanto amor, com tanto carinho para você, a revista Fique Leve, que fala de saúde mental, física e espiritual e que nós queremos mandar de presente para você. Entra no nosso site novotempo.com/consultoriodefamilia.nt e nós vamos te mandar de presente. Aqui fala principalmente sobre os 8 remédios naturais e tem muito a ver com o estilo de vida que nós indicamos para você, para a sua família. Então, é alguma coisa que vai te fazer muito bem. Pede, nós mandamos para você de presente, com muito carinho, com o apoio dos Anjos da Esperança, que nos ajudam muito a fazer o que temos feito aqui com muito amor para você. Quero mandar um abraço muito especial para os nossos amigos com quem estivemos em Guarapuava, no Paraná. Um beijo para vocês, uma delícia a companhia de todos nesse final de semana. Como sempre, me sinto muito bem em ir, conhecer, fazer amigos e voltar. Que Deus os abençoe. Ali estivemos com essa família linda de Deus aí em Guarapuava. Um beijo. Beijo, Fernando, família, todos vocês queridos. Vamos que vamos aqui no nosso programa de hoje especial falando a respeito de família e oração, como orar, como levar as nossas questões a Deus. Aqui nós não cremos somente no conhecimento que vem da psicologia, enfim, de todo o conhecimento que nós trazemos aqui com os profissionais de várias categorias. Nós cremos, sobretudo,
sobretudo, na palavra de Deus, nós cremos, sobretudo, que uma família que crê em Deus, uma família que se firma nas promessas, no conhecimento da palavra, que ora, que busca o Senhor, que tem um altar erguido em casa, é uma família que vence as dificuldades, vence os obstáculos. Não estamos dizendo e não vamos fazer propaganda de que aceita Jesus, crê em Jesus, lê a Bíblia, vai a uma igreja e você não vai ter dificuldades, não é isto. Mas o que nós cremos é o que a palavra de Deus deixa muito claro. Nós cremos em Deus e com a força que Deus nos dá, nós podemos todas as coisas no nome de Jesus. E agora, nesse segundo momento, nós vamos continuar falando a respeito de como ter fé fortalecida, como confiar, como ser alguém que realmente toma a palavra de Deus como espada e guerreia, sabendo que Deus já nos deu as vitórias. Agora eu tenho comigo aqui do meu lado, além do meu maridinho, que eu já apresentei e já estive conosco, fica aqui comigo para ficar a família completa. Não é uma grande família, mas é a família que eu tenho. Minha filha, Sudaleif, bem-vinda. Boa noite, tão bom ter você aqui. Boa noite, mami. Tudo bom, meu amor? Muito bom estar aqui. Sudaleif e também acompanhada da minha família, a família do pastor Denis Morgan, ou melhor, só o casal, né? Os filhos estão em casa nos assistindo. Pastor Denis Morgan acompanhado da Elisângela, e aqui estamos fazendo esse programa que é de muito carinho para você, e vamos daqui a pouquinho fazer mais uma oração. E nós vamos orar pelos jovens, os filhos que passam também por grandes dificuldades, por grandes tribulações e que merecem muito da nossa atenção, e por eles pedimos o cuidado de Deus. Sudaleif, você é universitária e vive, convive com muitos jovens e sabe muito do que se passa na vida de muitos jovens, no coração de muitos jovens. Às vezes dá-se a impressão para nós adultos, para os pais, que os jovens, né, não querem muito, estão lá, mas olhando de perto tem muito jovem que quer, que deseja, que trabalha, mas tem suas lutas e que às vezes não são vistos de perto. Quais são as principais dificuldades no seu modo de ver de um jovem que trabalha, que estuda, que corre atrás, tem tempo para se relacionar com Deus? Não que em outras fases da vida não seja assim, não quero dizer isso com vocês adultos, mas eu acho que o jovem, pela fase que ele está, tudo é muito intenso e ao mesmo tempo muito instável. Então a pressa, além da pressão do grupo e tudo que a gente comenta sobre o jovem, mas principalmente a pressão da velocidade. Eu estou aqui, mas eu estou pensando no meu estágio, e no meu estágio, depois eu preciso conseguir um estágio melhor, e eu preciso ser efetivado nesse estágio, e para onde eu vou trabalhar, e a empresa que eu trabalho, eu estou bem nela, e o mestrado, e o doutorado. Então, a pressão da velocidade, de sempre estar fazendo algo, fazendo bem, e não viver o hoje, porque eu já tenho que estar pensando no amanhã, porque senão tem outro que vai tomar minha vaga de emprego, mais ou menos assim, dificulta esse relacionamento com Deus na questão do tempo. E fé? Como é que, claro, isso é de cada um, mas como que você entende o desenvolvimento da fé do jovem, já que ele muitas vezes é bombardeado por filosofias, por ideias, por convenções, por costumes, por modismos? Não é muita coisa também para peneirar e permitir que essa fé prevaleça, cresça? Como você crê que a fé do jovem pode ser fortalecida em meio a tantos embates? E além da velocidade, como você disse. É difícil, né? Criar... Eu acho que eu vou ser tendenciosa, mas precisa vir de casa alguma coisa. Não que você não consiga desenvolver esse relacionamento e essa fé se você não teve uma família que te apoiou. Mas eu acho que vai ser um pouco mais difícil, porque esse relacionamento ele precisa de tempo. Então, eu preciso confiar que esse Deus é soberano sobre todas as coisas. Se mais fácil, eu vi meus pais em casa, vendo que esse Deus é realmente soberano sobre a minha família. Mas ainda assim, eu diria que eu preciso priorizar isso na minha rotina, né? Deus vai se manifestar a mim, mas eu preciso dar espaço para que ele se manifeste, a começar pelo tempo que eu dedico a esse relacionamento. Então, a faculdade, ou se esse jovem não faz uma faculdade, mas trabalha, enfim, qualquer situação, ou mesmo adulto, né? O quanto eu priorizo esse relacionamento vai desenvolver ou não a fé que eu tenho nesse Deus. Ai, gente, dá vontade de apertar. Linda! Pai. Longe dos pais, como você será e o que vai sobrar? O ensinamento dos pais, a fé dos pais. Enquanto a Sudaleif falava, eu lembrei de José
no Egito, longe dos pais, e Daniel, longe dos pais, em Babilônia. Eles foram fiéis. E isso deve-se muito à escola do lar. Jesus foi alfabetizado dos 6 aos 12 anos. Dos 12 aos 30, ele poderia ir para a escola de profetas, mas ele ficou sendo educado no lar. E isso fez toda a diferença, a vida de comunhão e oração dele. Quantas vezes Jesus saía para orar? Nos momentos de maior pressão, o que ele fazia? Orava. O jovem Josué venceu 31 batalhas e todas elas, quando começava a vitória de Josué? De madrugada. A vitória de Cristo começava de madrugada, orando aos pés do Pai. Então, o jovem que é criado aos pés do Pai, junto com os pais, no dia que ele estiver distante de casa, ele vai fazer a diferença com todo esse ensinamento. Cada um vai escolher o caminho. Tem pais que ensinaram, há famílias que trabalharam a fé da maneira como conseguiram, né? E quem vai dizer foi certo ou foi errado é como sabiam, é como conseguiram, mas a gente precisa considerar que nossos filhos podem escolher um caminho diferente. Então, tem algum pai, alguma mãe que está aqui pensando: puxa, será que eu não ensinei em casa para o meu filho? Sim, você pode não ter ensinado, mas você também pode ter ensinado e ele escolheu ir. A escolha, Deus nos deu essa liberdade. Mas enquanto pai, enquanto mãe, tem filhos pequenos, ensine. E mais do que falar, ore na frente dos seus filhos, ore com os seus filhos. Estava aqui me recordando, já que o consultório é de família, e hoje eu estou podendo com a minha família, eu me lembro que quando a Sudaleif era um pouco menor, tinha mais ou menos uns 9 anos, uma vez eu disse assim para ela: filha, prepara, porque tal situação vai acontecer. Ela me olhou assim, nem demorou muito, ela disse assim: mami, você já vai orar outra vez? Você já vai orar de novo, mami? Do tipo, vai acontecer porque você orou? Então, ela já desde pequena sabia que nós críamos em pedir e Deus atender, ou não, mas Deus estaria à frente de todas as coisas. Lembrei agora de Jó, que tinha o hábito de orar pelos filhos. Os filhos estavam orando e Jó o que fazia? Ia lá caladinho, ajoelhava-se, colocava as mãos e orava pelos filhos. Exatamente. Darleide, nós em casa buscamos já orar pela futura esposa do Antônio, pelo futuro esposo da Ana Clara. Nós oramos, minha mãe fazia isso por mim. E ela se preocupava muito, ela falava assim: eu tenho medo de vir a falecer e você ainda não está casada. E hoje ela pode, né, aproveitar, ela está lá, um beijo para ela e para os meus pequenos que estão em ela casa. Ela orava por você, Ela orava, né? Então, assim, então eu oro assim: Senhor, dê a Ana Clara um esposo como o pai. Perfeito. E nós oramos pela profissão deles. Então, o Antônio, esses dias, ele é quem mais argumenta, falou assim: eu vou ser paleontólogo, mas eu não vou ser mais cristão. Aí eu falei: mas por quê? Porque um paleontólogo trabalha muito e não tem tempo de ir à igreja. Aí eu sentei com ele, olhei bem nos olhos dele e falei assim: olha, se a paleontologia vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus, ele não vai te abençoar. Falei: porque tudo que é colocado em segundo plano, Deus é colocado em segundo plano, não tem como receber as bênçãos de Deus. Eu falei: nós temos muitos cientistas que são cristãos e são grandes homens de Deus. Aí ele falou: preciso conversar com eles. Bonitinho. Vamos orar mais uma vez? Eu vou pedir que a Sudaleif ore pelos jovens, pelos meninos e meninas, como eu digo, os adolescentes e, enfim, os mais novos, para que o Espírito de Deus alcance o coração do seu filho, alcance o seu coração, jovem, alcance o seu coração, menino, menina, e o Espírito Santo faça um mover em seu coração e lhe leve para mais perto, para a plena presença de Deus. Vamos orar? Ora em família. Se ponham em atitude de oração. Aqui deveríamos nos colocar em pé, em atitude de reverência, nos ajoelharmos, mas como não temos essa condição neste momento,
nós vamos pedir que você ponha-se em atitude de oração, ore pelo seu filho, clame a Deus pelo seu filho. Quero que você saiba que Deus ama mais o seu filho do que você mesmo pode amar. Deus não tem netos, Ele só tem filhos e Ele está cuidando. Apenas clame e apresente ao Senhor o clamor. Eu sou da Leif agora intercedendo pelos jovens junto a você. Oremos. Oremos. Querido e bondoso Pai, Senhor, nos achegamos a Ti crendo que o Senhor já fez por nós aquilo que nós pensamos que poderíamos fazer, mas que talvez nem seja o melhor plano, Pai. E o Senhor lá na frente já nos guiou, já abençoou o nosso futuro, a nossa profissão, já abençoou o nosso casamento, a pessoa com quem vamos viver, já abençoou a nossa vida. Pai, nas nossas dificuldades diárias, às vezes a gente pensa que não é algo tão relevante, são questões da faculdade, uma prova, um relacionamento. Para quem é mais novo ainda no ensino médio, no ensino fundamental, Pai, nós sabemos que o Senhor ouve e que o Senhor se importa com os nossos mínimos detalhes e sabe que esse momento que vivemos é importante. Queremos também dessa forma, Pai, nessas mínimas situações do dia a dia, queremos confiar em Ti, para que quando chegar nas situações mais decisivas, mais importantes, tenhamos a fé dos personagens bíblicos e possamos ter a certeza de que o Senhor, aquele Deus dos mínimos detalhes, também está conosco nessas grandes situações, Pai. Obrigada, Senhor. Entregamos a Ti o nosso futuro. Amém. Eu acho que é uma das questões que o jovem mais se importa, é com a vida profissional, o relacionamento, o melhor emprego, a carreira. Pai, entregamos a Ti aquilo que não temos controle. Nos esforçamos hoje, estudamos ou trabalhamos, mas colocamos em Tuas mãos. Que o Senhor é o Deus de todo sonho, de todo desenvolvimento intelectual, de todo o nosso futuro. Pai, entregamos a Ti. Amém. Que mais do que uma profissão, mais do que um estudo, estejamos nos preparando diariamente para a Tua volta. Amém. Que esse estudo, essa prova, esse trabalho, essa universidade, essa influência, não tire o nosso tempo do principal objetivo da nossa vida, que é Te servir. Amém. Isso sim, com a nossa profissão, com os nossos estudos, onde estamos, mas que nosso principal hoje não seja pensar no futuro e no que podemos ter aqui na Terra, mas seja viver para Ti desde agora com o que temos, que é a nossa juventude. Amém. Por isso te agradecemos, te pedimos e entregamos nas Tuas mãos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça prosperar em todos os teus sonhos. Mas como bem dizemos e ainda queremos dizer outras vezes, Deus é Deus sobre todas as coisas. Deus é Deus grande para ouvir, atender, acolher. Acomode-se nos braços do Eterno. Ele ama você. Pastor, agora vamos falar a respeito do jejum, como nós prometemos. Vamos. Além de orar, além de buscar, além de ler a palavra, nós ouvimos dizer jejua. Jesus Cristo disse, né? Quando perguntaram a ele, por que os seus discípulos não jejuam? Ele disse, o noivo ainda está, mas quando for, eles jejuarão. Sim. Ele já foi. Devemos então jejuar. O que é o jejum? Agora é hora. Bom, o jejum tem duas dimensões, uma dimensão que é física e uma que é espiritual. A dimensão física é um período de tempo sem o alimento. E você pode ingerir água nesse período, porque água não é alimento. A água entra em outra categoria. Mas é um período de tempo sem o alimento. Há na Bíblia alguns períodos, 24 horas, 3 dias, 7 dias, 40 dias até. Tem alguns jejuns também na Bíblia que eram tão desesperadora a situação que nem bebia água, né? Esse é um jejum especial. Muito específico. Não é? Muito específico, não é o jejum que é recomendado para a maioria dos crentes. Exato. Para a maioria dos crentes, na Bíblia, o jejum recomendado é de 24 horas, não é, de comunhão com Deus. A dimensão espiritual o jejum é um período em que você escolhe se abster do alimento para ter a sua corrente sanguínea fluindo sem as impurezas, as toxinas que são produzidas pelo alimento, e aí você ter a sua mente mais clara, mais leve, mais límpida, para assim poder ler a palavra de Deus e da palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, tirar direções para a sua vida. Então, essas direções não vêm num processo de mágica ou num processo sobrenatural, num processo assim de mágica realmente. Essas direções para a vida mediante o jejum vêm pela clareza de mente que a leitura da Bíblia vai te fornecer. Porque há um perigo em nós canalizarmos um jejum para esse lado da mágica, esse lado do espiritualismo.
essa não é uma tendência que queremos seguir. Então, o jejum vai nos dar clareza mental para, na Bíblia, encontrarmos o caminho que Deus tem para nós. Não há um mandamento bíblico dizendo, jejue. Não há um mandamento, mas há ensinamento. Não é mandamento, mas é ensinamento. Você citou um deles, que é o de Lucas no capítulo 5, né? Verso 33 em diante. Eles criticaram, vocês vivem comendo e bebendo, vocês não jejuam como nós jejuamos. Jesus disse, chegará o tempo que eles vão fazer isso. Agora o noivo está com eles, é tempo de festa. Quando o noivo for tirado, eles jejuarão. E aí eu quero citar um outro texto, que é o de Mateus capítulo 6, não tem mandamento, mas tem ensinamento, como jejuar, Mateus 6,16. Quando jejuardes, Jesus disse, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai que vem em secreto. E teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Então, assim, Jesus está dizendo assim, quando jejuares, quer dizer que é para jejuar. Os discípulos deveriam jejuar. Então, o jejum é uma disciplina espiritual. Há diversas disciplinas espirituais, pelo menos 17. Ler a Bíblia, ir à igreja, orar em família, jejuar, não é? Ler um bom livro, conversar com pessoas, como nós estamos aqui, pessoas que vão te dar um bom direcionamento. Tudo isso são disciplinas espirituais. O jejum é uma disciplina espiritual. Então, mas o jejum não muda a Deus. Está construindo aqui as ideias sobre o jejum, não é? Isso. O jejum muda a pessoa. Deus será o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Saiba disso. Então, o jejum não é para você fazer barganha com Deus, fazer uma troca, mostrar, olha como eu estou sofrendo. Tem misericórdia de mim. O jejum também não é para ferir o corpo. Você quer pagar os seus pecados? Confesse-os a Deus, ore e receba o perdão. Não pague pecados ferindo o seu corpo, fazendo um jejum de penitência. Então, nós não cremos na penitência, nós cremos na confissão e no perdão de Deus. Então, o jejum tem dois aspectos, o que não é jejum e o que é. E é importante nos demorarmos no aspecto do que o que não é jejum. Há muita coisa praticada que não é jejum. Por exemplo, e já finalizando então para vocês falarem também. Há uma corrente proclamando jejum de 5 sentidos. Não, o jejum bíblico é a abstenção de alimento para ter a clareza mental e deixar Deus dirigir pela sua palavra. O jejum bíblico é esse. Então, o jejum de 5 sentidos são: fica um período sem fazer sexo, fica um período sem ver isso ou sem ouvir aquilo. Mas passa o período, a vida volta normalmente? Não, um jejum é para você trabalhar a sua santificação. É para isso. E não é para você mostrar que exteriormente está praticando alguma coisa, que está abrindo mão de alguma coisa. Tem que tomar cuidado com esses jejuns. Esses jejuns dos sentidos, por exemplo. Esses jejuns não são bíblicos. E muitos crentes têm caído numa falsa santidade, porque se mostram mais espirituais do que os demais. Não é? Uma postura de santidade em relação aos demais. Esse é um perigo. E fere o que Jesus disse aqui. Quando você jejuar, fica tranquilo. Não fala para ninguém. Não que seja pecado falar para alguém que você está jejuando. Você pode falar. Mas não proclama isso. Não dá publicidade disso. Porque dar a publicidade é a tendência de você chamar a atenção para si mesmo. Então, assim, é importante demorarmos um pouco naquilo que não é jejum. Então, aquela moça, e também não estamos dizendo que deixar de ver, deixar de ouvir, não tenha parte num tempo de consagração, não é? Deixar de se expor a situações que roubam de você tempo, energia, por exemplo, quantas horas ficamos na internet, ou assistindo isto ou aquilo. Quer dizer, quando diz de fazer um jejum espiritual e deixar de assisti-lo, faz parte desse tempo de consagração, mas que segue entre você e o seu Deus, não é? Isso, e eu me lembrando daquela mulher que
que eu citei, que ela disse, Darleide, no período de jejum, de oração, eu vi o meu marido sendo tocado por quem? Pelo Espírito de Deus, né? Pela postura de uma mulher que estava em santificação e falou melhor, falou menos, falou assertivamente, foi pelo caminho da inspiração e teve o agir de Deus. Darleide, eu estudo o comportamento humano, né? Na área da sociologia. E, especificamente, o comportamento feminino. Me fascina. E Deus, quando Ele criou a mulher, claro que nós hoje, né, com o nosso corpo, né, com as sequelas do pecado, Ele criou a mulher com uma visão diferente do homem. E isso eu sempre procuro estudar as razões biológicas, né, para confirmar, não para entrar em conflito com o plano de Deus, mas para confirmar o que Deus fez. E a mulher, ela é muito sensível, ela tem uma visão, uma audição mais desenvolvida que o homem. E isso não faz um homem inferior nem a mulher superior, apenas se completam, né? E elas, as mulheres, elas buscam ver as dificuldades que os lares têm enfrentado. E eu vejo hoje muitas mulheres buscando jejuar e orar mais. Elas nos procuram, né? Nos ensina a jejuar. Como que jejua? Eu quero jejuar pelo meu esposo. E você colocou a história dessa mulher. E nós vemos repetir várias vezes isso, né? Esse desejo delas, nessa visão de ver as lutas que elas enfrentam em casa, mas buscar para que Cristo resolva os problemas delas. Amém. A oração de um coração sincero tem muito poder. Tem. E pode curar. E eu lembrei aqui, enquanto você falava, das orações de Ana, Isabel, Sara, Maria, mulheres de oração. E Deus é especialista em causas impossíveis, né? Graças a Deus. Eu falei que diria aqui a menor oração. A menor oração está em Mateus 14, verso 30. A oração de Pedro que disse, Senhor, salva-me, tá? E a oração maior foi feita por Jesus, está no livro de João, capítulo 17, versículo 20. Jesus orando por mim e por você. São 26 versos. Jesus intercedendo, orando por mim e por você. Darleide, eu gostaria de destacar que a oração, assim como o jejum, e o jejum a Bíblia diz que existem demônios que só são expulsos com jejum e oração. Agora, o jejum e a oração, eles são para exaltar o nome de Deus. Na oração modelo que está em Mateus, versículo 5, como é que começa? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, primeiro, na oração, eu devo exaltar o nome do Senhor. E finalizando essa minha parte aqui, eu gostaria de destacar um verso que está na carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, e com ênfase nos maridos, hein? Diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, marido que não abençoa a mulher, mas diz que é crente, interrompem-se as orações quando não tem esse cuidado, essa ligação. O pai se importa e diz, ei filho, primeiro resolve aí, depois vem falar comigo, entende? Amados, muito obrigada. Teríamos muito mais o que aprendermos a respeito de oração, de jejum, de busca da presença de Deus. Mas foi mais uma vez uma oportunidade que nós criamos e nos oferecemos aqui para abrir essa questão e motivar você a orar mais. Gostei muito quando você lembra a respeito de que orar, e nós começamos dizendo a respeito de desenvolver uma relação com Deus. Exaltar a Deus, louvar a Deus, pôr a Deus sobre todas as coisas. Às vezes nós colocamos membros da nossa família mesmo em lugar de Deus. Há esposas que põem o marido em lugar de um Deus. Isso é idolatria.
Então ponha Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Exalte o nome de Deus mais do que pedir por suas necessidades. Pede, jejua, clama, aprende na palavra, recita textos bíblicos, vai nesse exercício, nesse crescer para desenvolver a companhia com Deus, mas não deixa de exaltar o nome de Deus. Não deixa de louvar o nome de Deus. Busque a Deus sobre todas as coisas e repita o que está na palavra e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Levante o nome de Deus em casa e na sua família. Falando em casa e na família, hoje nós começamos o dia orando, né? Juntos. E aí há uma diferença muito grande, orar não só por, mas com a pessoa. E no dia do seu aniversário, para bênçãos. Amém. Muito obrigada. Obrigada, meu marido. Obrigada, minha filha. Obrigada, amiga Elisângela. Obrigada, pastor. Obrigada, Denis, pastor Denis. Obrigada, você de casa, pelo carinho, pela companhia de sempre, pela bênção que você é na minha, na nossa vida, por nos deixar fazer parte um pouquinho da tua vida, da tua existência. E todos juntos, como grande família, busquemos ao Senhor, exaltemos o nome de Deus e que a nossa família seja um testemunho vivo de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Um beijo e até semana que vem.